Apenas o versículo 6, para que possamos encaminhar a mensagem que vamos compartilhar. Renovados na fé, ou renovo da fé. Hebreus 11:6. Diz assim as escrituras, né? Também daqui a pouco vai estar ali na tela. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é a tradução NVI. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Podem se assentar, por gentileza. Amém? Bom é estarmos juntos para ouvirmos a palavra de Deus e abrir o nosso coração para que o Senhor possa falar conosco. Hebreus 11, capítulo, é o capítulo que trata de nos descortinar nas Escrituras o conhecimento acerca da fé. Quando falamos aqui de renovo da fé, é a fé plena, ampla, que engloba tanto o nosso crer quanto o que professamos. Isso quer dizer teoria e prática. Renovados na fé, nós estamos então agindo em prol da manifestação do reino de Deus na terra. O renovo da fé em nós nos impulsiona, leva-nos a realmente cumprir com o nosso papel. O nosso papel engloba: ide, pregai o evangelho a toda criatura, está em Marcos 16:15. Interessante que, em complemento, né, vem o verso 16, que trata exatamente da fé. Quem crer e for batizado será salvo, ou seja, a prática do que nós pregamos precisa ser, né, ativa também na vida daquele que é objeto da pregação. Então ela é uma ação continuada, precisa ser manifesta para que outros sejam impactados pela sua mensagem. Para que venhamos realmente a praticar uma vida na fé, e aí agora falando nessa perspectiva de fé, eu falo da ação no reino de Deus. Alguns podem dizer da religiosidade. Nós não gostamos desse termo religiosidade, porque ela pende para o legalismo, para a ação própria da religião pela religião. Nós estamos falando do renovo na fé em Cristo, não a religião, mas estamos falando da verdadeira religião. E a verdadeira religião, as Escrituras diz, que é cuidar dos órfãos e dos necessitados nas suas necessidades e guardar-se isento da corrupção do mundo. Paulo retrata isso. Quando nós falamos na fé aqui, nós estamos falando da vida do Filho de Deus. E a vida do Filho de Deus é essencialmente na igreja dele, na igreja de Cristo, que é o seu corpo. Não há como haver igreja, não há como haver fé, não há como haver vida, se não for por meio de Cristo. E Cristo é o cabeça que engloba o seu corpo. Então nós precisamos da fé no sentido de vivenciar a igreja. Há muitos que pensam que é possível ser servo de Deus e ser salvo e viver em Deus sem a igreja, não é? Eu não estou falando da igreja instituição somente, estou falando da igreja como a fé, o reino de Deus. Não existe filhos de Deus sem a igreja, não existirá salvação sem a igreja, porque o Senhor determinou, e quando Ele determina, está determinado, que a salvação é por meio de Cristo, numa vida relacional, em unidade na igreja, né? Ele vem buscar a igreja, o seu corpo, a sua noiva. Não haverá salvação fora desta vida na igreja. É lógico que muitos confundem a igreja de Deus com a instituição chamada igreja, a instituição jurídica, que tem placas, que tem
templos ou construções, que tem instituições, outras que perfazem o seu status de ação no mundo. Não, a instituição ela é necessária porque o Estado, que nós vivemos, determina, porque as autoridades determinam que a igreja tenha uma organização. Fora da organização, esta igreja seria clandestina. E como nós temos que obedecer às autoridades também, porque elas são ministros de Deus para as ações temporais, então nós estabelecemos a igreja no sentido institucional. Mas o que eu estou aqui compartilhando com você nessa manhã é renovados na fé, renovados na igreja de Cristo. E sem relacionamento, sem unidade, não há essa igreja. No Salmo 133, prenúncio desta vida, na igreja, representando o povo de Deus, lá o Salmo 133, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos. Agora, preste atenção no último verso: pois ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Aonde? Na união, na comunhão dos filhos de Deus. Então nós precisamos ser sempre renovados nesta fé, nesta unidade relacional, que é a igreja do Senhor agora, o novo Israel de Deus. Para isso, queridos, eu quero destacar aqui com você nessa manhã, porque a mensagem ela tem duas partes. Nós temos a parte, também queremos compartilhar na celebração 2, hoje ainda no culto da noite, às 18h30, estaremos juntos novamente. Eu quero compartilhar aqui com você algumas considerações do renovo que nós precisamos da fé, em razão das nossas necessidades, como filhos de Deus, individualmente. Por que nós temos necessidade de renovar a nossa fé? Primeiro nós compartilhamos aqui Hebreus 11:6, porque é preciso que a nossa fé esteja sempre em dia, porque sem ela é impossível que nós venhamos a dar agrado ao coração de Deus. Entenda que a palavra que é impossível agradar a Deus é impossível adorá-lo. Repita comigo: agradar. Vamos lá, agradar é adorar a Deus. Grave isso. Nós nunca iremos agradar a Deus sem que nós venhamos a estar com a nossa vida com constante prostração, ou seja, prostrados diante do Senhor. Até para que nós venhamos a ter o socorro de Deus, nós precisamos estar prostrados. A prostração quer dizer adoração. Há uma advertência na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, que diz o seguinte: põe a tua boca no pó, pois talvez haja esperança para você. Então veja bem, o estar prostrado é um coração quebrantado, um coração realmente contrito, um coração de adorador. E a Bíblia fala que a tais Deus não abandona. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E também no Evangelho de João, capítulo 4, quando a mulher samaritana teve encontro com Jesus, e ela disse: os nossos pais disseram que é neste monte que é o lugar de adorar, vocês dizem que é em Jerusalém. Eu não sei aonde é, Senhor. E ele diz: não é aqui e também não é em Jerusalém, mas o Senhor Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. A hora vem, e já chegou, em que o Pai está à procura dos adoradores que o adoram em o quê? Espírito e em verdade. Muito bem. Então, para falar de algumas dessas condições, existem inúmeras, mas eu, pelo Espírito aqui, quero destacar a vocês algumas. Há uma necessidade tremenda que nós precisamos muito, por isso mesmo nós precisamos estar renovados na fé, e eu tenho certeza que ao compartilhar esta primeira percepção aqui, você vai falar: realmente é uma necessidade premente para a minha vida, é a provisão, prosperidade. Nós precisamos muito de provisão, precisamos do socorro de Deus para a nossa própria sobrevivência. Nosso estado de vida na terra depende da provisão. E aí nós podemos destacar inúmeras qualificações
ou instâncias de provisão. Nós temos as provisões básicas, provisão básica, alimento, saúde, segurança, educação, e é isso que os políticos falam quando vão se apresentar para a eleição. Eu vim aqui porque eu quero trabalhar pela segurança, pela saúde, pela educação, por aquilo. Não é isso que a gente ouve. São as necessidades básicas da vida humana, não é? Habitação, moradia, alimentação, educação, coisas que sem elas não há razão, não é? E nem sobrevida humana. Pode até haver sobrevivência, mas não sobrevida, ou seja, uma vida com qualidade. E nós precisamos muito disso. E quando tratamos então de provisão, nós não só necessitamos das provisões básicas, mas como filhos de Deus, nós também precisamos de prosperidade para investir naquilo que é importante. Nós precisamos entender isso. Nós não temos somente em Deus a nossa provisão básica, mas o Senhor nos enche também das condições para investir naquilo que é importante. E há uma exigência de Deus com relação a isso conosco. Ele nos dá a provisão e exige de nós uma fidelidade, no sentido de que nós venhamos a prover o reino de Deus também, para que ele continue a crescer. Lembrando, a fé precisa ser nutrida, não é? E cada vez que nós então damos ao Senhor aquilo que Ele retorna a nós de resultado com relação à semeadura, mais nós somos nutridos e alimentados em nossa fé. E aí então cremos mais. A nossa fé se torna mais madura, ela se torna mais hábil no reino de Deus para efetuar ainda coisas maiores. Quanto mais experiência no reino de Deus nós temos, mais condições nós temos de avançar naquilo que outros jamais avançariam, sem ter aquela experiência. Ou seja, o Senhor nos dá provisão, e ao nos dar a provisão, nós investimos nele, ele aí retorna conosco em relação à semeadura. Então nós nos nutrimos de fé e investimos mais, e aí então vai se aumentando, não é? A proporção de nossa capacidade em mais ainda investir no reino de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo falando acerca da provisão com relação a nós e a vida na fé, olha o que ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Olha que fantástico isso, né? Nós podemos, sim, crer no Senhor, e aí então, em oração e ação de graças, duas atitudes ou atos que nós temos que fazer andar juntos. Não pode-se apenas pedir, mas nós também precisamos aprender a agradecer ao Senhor. O resultado da fé é preciso que nós venhamos a manifestá-lo, que é em gratidão ao Senhor. Nós jamais conseguiremos retribuir ao Senhor na medida daquilo que Ele investe em nós. Nós vamos dar sempre muito aquém, mas infinitamente aquém do que Ele tem investido em nós. Mas uma coisa é preciso: na raiz desta adoração ao Senhor, um coração grato, realmente um entendimento de que ai de nós, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado. É só trazermos para nós nesses dias agora entendimento, compreensão das coisas como elas estão se apresentando. Neste tempo de pandemia, nós temos sido noticiados de como é importante o oxigênio para a pessoa, não é? Vivemos e nem damos tanto valor ao ar que nós respiramos, mas quando nós necessitamos de respirador artificial, o oxigênio para ser colocado dentro dos nossos pulmões por uma máquina, tem muita gente que achava que só precisava da máquina, e aí compraram muitas máquinas, muitos respiradores. Você pode ouvir hoje que no Brasil não se ouve mais dizer que não tem respiradores para quem tem problema com Covid-19. Não tem. O país investiu nisso, muitas pesquisas, até a Universidade Federal do Espírito Santo desenvolveu respiradores baratos, outros modos de respiração, só que esqueceram de uma coisa, do importante, do oxigênio. Não construíram e não fabricaram invólucros de oxigênio suficiente para tantos que têm necessidade, e por isso mesmo não tem como mandar para os hospitais aquilo que é necessário.
E teve, queridos, em alguns lugares onde o oxigênio faltou, que tinham pessoas comprando cilindros de oxigênio por 30, 40 mil reais, para que uma pessoa pudesse sobreviver pelo menos por 6 dias de oxigênio. Pense nisso, o Senhor nos dá de graça, né? Aquele que tem a proteção, ou seja, a provisão básica, que é a saúde, o Senhor Deus está nutrindo com essa proteção, essa garantia, não é? E tem tido de Deus o suprimento, a provisão de oxigênio gratuitamente, ou seja, prosperidade. Quem aqui precisou pagar 30 mil reais por um invólucro de oxigênio para respirar? Nenhum de nós. Eu me lembro que um tempo atrás, tem uma pessoa aqui no nosso bairro, que o filho precisa muito de oxigênio, vez ou outra, para complementar. E isso tem tempo, isso foi lá nos idos de 2004. Ele me disse que estava comprando oxigênio a 10 mil reais por mês, para fazer o seu filho sobreviver. Irmãos, eu não tenho condição de pagar 10 mil reais por mês em invólucro de oxigênio. Se eu pagar oxigênio, eu não como, não é? Então, Deus tem nos dado o básico. Por isso que nós não podemos andar ansiosos. Nós precisamos andar gratos. Repita comigo: eu não posso. Quem está aqui, levanta a mão e diga amém. Você, ao falar essa frase, você está adorando ao Senhor e sendo grato a Ele. Diga: eu não posso andar ansioso. Eu preciso viver grato. Amém? Aleluia? É muita gratidão ao Senhor que nós precisamos. Ainda com relação à provisão, prosperidade, queridos, Filipenses capítulo 4, o mesmo capítulo, agora um pouco mais à frente, no verso 19. Olha o que Paulo fala com relação à garantia da provisão, e por extensão, portanto, a prosperidade irá nos alcançar. Olha só: o meu Deus, eu acho lindo esse texto, tá? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Essa é a tradução NVI. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Repita comigo: todas as necessidades. A provisão básica o Senhor garante. A provisão básica é dele, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Mas a prosperidade é resultado da realização da nossa fé. Olha que interessante isso, não é? As provisões básicas, o Filho de Deus pode ficar tranquilo. Nunca se viu justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar pão, não vai faltar moradia, não vai faltar a roupa básica para você vestir. Mas a prosperidade, ou seja, a vida com sobrevida, a vida de Deus em nossa vida depende da nossa fidelidade, da nossa gratidão, da nossa honra ao Senhor, do nosso crer, do renovo da nossa fé. Isso é feito, queridos, com a nossa ação em Deus, em sermos ativos na fidelidade ao Senhor em todos os aspectos. Tanto a fidelidade a Ele na palavra, no nosso contrato, ou aliança que nós firmamos com Ele, que nunca mais deixaríamos a Sua presença. Foi isso que eu afirmei para o Senhor: Deus, eu nunca vou abandonar o Senhor, me ajuda, não é? E eu inclusive já pedi a Deus: Senhor, se isso for acontecer, pode me matar, eu prefiro morrer do que me afastar de Ti. E essa aliança que nós fizemos com o Senhor, e está realizada em Deus, queridos, nós precisamos manter-nos fiéis a ela. Eu sou, assim, muito fã, não é, de Abraão. Quando eu leio os textos em que tratam da vida de Abraão, o quanto ele foi realmente um homem de fé, né, e renovado em sua fé, a palavra de Deus fala que ele estava para imolar o seu filho, sendo fiel ao Senhor a uma palavra. E olha que Deus havia dito para ele assim: olha, Abraão, você será pai. E isso ele já distava de 100 anos. E quando ele então é instado por Deus para levar Isaque e apresentar Isaque como sacrifício ao Senhor, em adoração a Deus, ele não pensou 2 vezes. Armou a lenha, levou o menino com os seus companheiros e o fogo e partiu para o monte,
para apresentar Isaac em adoração ao Senhor. Isaac era tudo que ele tinha, Isaac era o seu futuro, Isaac era a sua vida. E quando ele chega lá no monte, ele deixa então os homens para trás, porque era muito difícil presenciar o que iria presenciar. E eu creio no coração de Abraão que era o seguinte: eu posso até imolar o meu filho, mas eu sei que Deus vai trazê-lo de volta. Essa era a crença de Abraão, Tanto que ele amarra o filho, coloca em cima do lugar para imolá-lo, ele prepara a lenha, e quando vai chegar fogo, e ele ia mesmo chegar fogo, Deus teve que gritar com ele. O texto bíblico Deus bradou do céu, Deus falou: Abraão, não faças tal. Em outras palavras, você está louco. Se fosse com nós, Deus estaria falando: eu estava só brincando com você, era um teste, não é para você fazer isso. Mas ele ia fazendo mesmo. Agora, quando na subida ainda, antes de chegar nesse ponto, Isaac era um menino muito inteligente, e ele então perguntou: pai, me conta aqui um segredo, que negócio é esse? Nós temos aqui a lenha, eu aqui estou carregando fogo, mas tem uma coisa faltando. Aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz assim: o Senhor vai prover para ele mesmo o cordeiro que ele vai precisar. Olha que fala tremenda. Ele vai prover para ele o cordeiro que ele vai precisar. E exatamente isso aconteceu. Quando Deus então fala: que isso, Abraão, você está louco? Para! Abraão então freia, e ele ouve o balido então de um cordeiro bem atrás dele, com os chifres enrolados em um arbusto. Na palavra dessa semana, no Tadel, eu compartilhei sobre isso, E ele então pôde pegar e colocar o cordeiro no lugar de Isaac. E aí aquele monte, aquele lugar, ele chamou de El-Jiré. O monte do Senhor Deus se proverá. No monte do Senhor Deus se proverá. O Deus da provisão. Queridos, Deus provê para nós a vida. E Ele proveu a nós uma necessidade básica para nós que somos a igreja do Senhor, a provisão de vida eterna. Ele colocou o seu Filho, Cristo, em nosso lugar, como colocou aquele cordeiro enrolado com os chifres no arbusto no lugar de Isaac. Ou seja, todas as nossas necessidades o Senhor Deus provê. Isso já é do próprio Deus. Agora, a parte da fidelidade cabe a nós. Em toda a vida de Abraão, ele foi fiel ao Senhor nesse sentido, com relação às provisões e à prosperidade. O mesmo texto dando seguimento um pouco mais, quando ele então estava farto de bens, após sair de uma grande vitória, ele entregou todos os dízimos ao Senhor, nas mãos de um sacerdote por nome de Melquisedeque. Melquisedeque, representando o próprio Deus, o Senhor, recolhendo das mãos de Abraão a sua gratidão ao Senhor pela provisão. E naquele tempo, Abraão agora tinha muitos bois, muitas ovelhas, muitos criados, muitas propriedades, que não se dava mais para contar. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos aprender com estes homens de Deus, precisamos avançar no renovo da nossa fé. Não é à toa que Abraão é conhecido como o pai da fé, É ele quem nos dá o maior exemplo de renovo na nossa fé. E a nossa fé precisa ser renovada todo dia, com as atitudes mais simples do nosso cotidiano, na oração, para cada decisão que vamos tomar, nas atividades que vamos realizar, precisam todas elas estar sob a direção de Deus. Em nossa caminhada, desde a compra dos elementos mais básicos para a nossa alimentação, até para os nossos negócios, tudo nós precisamos de uma direção de Deus, para que a prosperidade possa ocorrer. Toda vez que ouvimos a voz de Deus, meus irmãos, pode ter certeza, nós sairemos em muita vantagem, pois ao ouvir a voz de Deus, nós estamos em adoração a Ele. Então, outro elemento que eu quero compartilhar aqui com você nessa manhã, para que nós possamos avaliar o renovo da nossa fé, é adoração, libertação. Lembrando que primeiro eu falei provisão, prosperidade, agora adoração, libertação. E a nossa vida tem que ser uma vida de louvor.
O louvor não é apenas uma música, e para nós não pode ser apenas uma música. Não adianta apenas emocionar. Existe um cântico nosso, que nós cantamos, eu quero me emocionar, mas não adianta apenas emocionar. Tem que agradar o coração de Deus. Atos capítulo 16, dos versos 25 a 26. Olha o que aconteceu quando Paulo e Silas estavam presos. O texto diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Que coisa é essa, Eles começaram a adorar, e aí então ocorreu a libertação, a liberdade. Oração, libertação, caminham juntos. Não são contrapontos, são os pontos, é o ponto inicial de uma linha e é o término da outra. Quando nós adoramos, nós vivenciamos plena libertação. De forma nenhuma seremos escravizados por nenhuma ou qualquer sorte de imposição sobre nossa vida. Nada poderá nos deter. A vida do adorador em Deus, ela é livre, plena, para alcançar tudo quanto Deus planejou para ele. O adorador vai muito longe, voa alto, alcança o inimaginável aos olhos humanos. Lembro novamente, o louvor não é apenas uma música. Não adianta apenas emocionar, tem que agradar o coração de Deus. E aí, como nós acabamos de ver aqui no texto de Atos, capítulo 16, dos versos 25 a 26, na adoração reside toda a libertação. Nós vamos encaminhar aqui também para Hebreus, capítulo 13, versos 15. Olha só, que palavra, Hebreus 13, 15, por meio de Jesus. Por meio de Jesus, repita comigo, por meio de Jesus. Guarde isso, por meio de Jesus. Portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É fruto de lábios que confessam o seu nome, por meio de Jesus. E aqui eu quero trazer de volta a questão do sacrifício. A questão lá em que Abraão estava oferecendo o seu filho Isaque. Olha o que aconteceu. Quando ele estava para imolar Isaque, Deus providenciou o cordeiro. Nós sabemos que nós deveríamos pagar o preço pelo nosso pecado. E aí então, Deus providenciou Cristo Jesus. Em João capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é o nosso cordeiro. Por isso que João Batista, lá em Mateus capítulo 3, quando anunciou Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. É exatamente quem iria levar o pagamento da justiça de Deus pelos pecados. Pelo pecado, só há limpeza por meio do derramamento de sangue. A alma que pecar, esta morrerá. Era a determinação da lei divina. Para que não viesse a morrer a alma pecadora, Deus então provia um sacrifício substitutivo, chamado de expiação, que era o imolar de um cordeiro no lugar do pecador. Cristo Jesus então veio para que o pecado de toda a raça humana viesse a ser expiado, ou seja, anulado por meio de seu derramamento de sangue. Quando reconhecemos o sacrifício vicário, a morte de Cristo na cruz, como expiação por nossos pecados, os nossos pecados são purificados. Esse que nós, todas as ceias do Senhor, em todos os momentos da ceia do Senhor, nós declamamos. 1 João 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está,
nós mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, a vida da igreja é comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja isso, né? Uma ação de Cristo Jesus, por meio dele, nós fomos libertos, ou seja, alcançamos a vida eterna. Precisamos então, queridos, em nossa ação de subsistência, de renovo na fé, constantemente em adoração, reconhecer que Cristo Jesus foi à cruz por nós. Por isso que é frutos de lábios que confessa o seu nome. O nome Jesus quer dizer Deus é salvação. Repita comigo, Jesus quer dizer Deus é salvação. Então, quando nós, por meio de Cristo, e fomos libertos lá na cruz, sangue derramado, pecado expiado, libertos que somos, reconhecendo em nosso íntimo, não por emoção, mas com consciência, adoramos a Deus com lábios realmente de adoradores, que professam com sapiência, ou seja, com entendimento, Deus é salvação, Ele salvou a minha vida. Aí não basta apenas música, é preciso atos. Nós demonstramos amor mais com atos do que com palavras, não é verdade? As mulheres que o digam, né, para os maridos: olha, é mais importante você demonstrar com atos do que com palavras que você me ama, né? Mas não é nada ruim ouvir eu te amo, não é? Mas tem que haver uma complementação, anda junto, não basta apenas declamar, é preciso viver, é preciso vivenciar. Portanto, com Deus também não é diferente. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Agora, entenda o que é sacrifício de louvor aqui. Nós estamos falando de renovados na fé. Sacrifício de louvor, queridos, é tudo que agrada a Deus e desabona o desejo da nossa carne. Vou repetir: louvor e sacrifício a Deus é tudo que agrada a Deus e desabona o desejo da nossa carne. Ou seja, desagrada a nossa carne, agrada a Deus e desagrada o meu eu. Repita comigo: é tudo que agrada a Deus e desagrada o meu eu. Isso é adoração de sacrifício, porque a nossa carne vai gritar, o nosso eu vai dizer que não pode, ele vai dizer que não é assim, mas você vai preferir agradar a Deus do que a sua carne, e isso nós oferecemos ao Senhor. Lábios confessam o nome do Senhor. E aí, querido, querida, é tudo quanto nós adoramos a Deus, desde a nossa oferta em dinheiro, com a nossa oferta em trabalho, com o nosso serviço ministerial, com a nossa estada em comunhão, com estender as mãos para o socorro, vivenciar a ajuda, discipular, tratar, tudo quanto desagrada a nossa carne e agrada a Deus é louvor sacrificial. Aprenda isso, amém? Faça isso, faça acontecer na sua vida. Só que aí que entra o maior de nossos desafios, a nossa capacidade para fazer acontecer. Nós somos inábeis, não temos habilidade suficiente, não conseguimos fazer tudo que agrada ao Senhor, e constantemente estamos, como diz o jargão aí futebolístico que nós tanto gostamos, estamos pisando na bola, furamos com Deus, não é? Andamos para trás, não cumprimos com o objetivo para o qual nós deveríamos cumprir, que é louvar ao Senhor de forma sacrificial, realmente adorar a Deus na beleza da sua santidade. Nós não fazemos porque nós não temos capacidade. Eu quero lembrar aqui que nós vimos até agora, né, algumas considerações: provisão, prosperidade, todas encaminhando, adoração, libertação, e agora nós vamos ver capacidade, comando. Nós não temos capacidade, então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de alguém que tem toda a capacidade. Nós precisamos de alguém que vai exercer governança positiva sobre a nossa vida. Nós precisamos do Senhor,
o nosso Pai. Nós precisamos realmente obedecer os ditames do cabeça da igreja, que é Cristo, não é? Que é Jesus. Ele é o cabeça, nós somos os membros. E aí, para que isso aconteça, precisamos anular-nos. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 12, verso 6. O livro das crônicas de Israel são o livro dos reis de Israel. Na tua mão estão a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Eu acho fantástico essa palavra, porque essa palavra é proferida por um rei. Na tua mão estão a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Preste atenção nisso, meu irmão. Nós precisamos mesmo, como este homem, reconhecer que nós não temos capacidade, mas na força e no poder dele, tem tudo, não é? E aí então, mesmo que tenhamos títulos, mesmo que tenhamos posição, que venhamos até diante dos homens, galgar lugares importantes, e até ser, ou vir a ser reconhecido diante dos homens. Uma coisa é certa: força e poder não nos dizem respeito. Força e poder não há em nós suficiente para fazer acontecer o que nós precisamos, que é confiar plenamente no Senhor, de que tudo Ele vai nos prover, e à medida que nós formos fiéis, Ele vai vir com a sua prosperidade, de que ao adorarmos realmente de todo o coração ao Senhor, Ele vai prover plena libertação, nada vai nos frear, ao contrário, portas estarão abertas à nossa frente. Então o que nós precisamos? Reconhecer a nossa inabilidade, a nossa incapacidade, pois Ele tem toda a capacidade e Ele pode exercer o comando necessário, ou seja, a governança que nós precisamos para que tudo venha a estar bem. Então, abra comigo 1 João capítulo 4, dos versos 4 a 6. Olha o que João, o apóstolo do amor, fala a respeito dessa vida na governança divina, que a igreja de Deus, que eu e você precisamos ter. Filhinhos, ele está dizendo assim, primeiro abra os olhos, filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido. E aqui quando fala assim, já os tendes vencido, está dizendo os inimigos. Quais são os nossos inimigos? O eu, que nós compartilhamos aqui hoje já, o mundo e o diabo. Vocês já os tendes vencido, porque maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha que coisa, não é? Nós que somos de Deus, os discípulos do Senhor, os filhinhos do reino, nós já vencemos, não porque nós temos capacidade, não, fala bem claro aqui, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, maior é aquele que vive em nós. E aí eu quero lembrá-los de que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo, não é? Ou seja, o Senhor está em nós. E para que venhamos a entender isso, queridos, olha, é às vezes muito difícil termos essa compreensão importante, mas nós precisamos tê-la. Um filósofo americano, adepto da transcendência do ser humano, ele diz assim: o que está atrás de nós e o que está à nossa frente são coisas minúsculas comparadas ao que está dentro de nós. O nome desse homem é Ralph Waldo Emerson. Vou repetir: o que está atrás de nós e o que está à nossa frente são coisas minúsculas comparadas ao que está dentro de nós. Pela palavra de Deus, nós acabamos de aprender aqui e reavaliar
e redimensional, ou seja, somos renovados na fé, que o maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, o nosso passado, nem mesmo o nosso futuro se comparam, são muito pequenos ao que está dentro de nós. Repita assim: o meu Deus é maior, e Ele vai prover toda a vitória para a minha vida. Dê uma salva de palmas para o Senhor. O que está dentro de nós é muito maior. E a palavra de Deus fala que Ele vai fazer acontecer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos. Nós precisamos renovar a nossa fé no Senhor, que tem toda a provisão, que detém a governança, que faz acontecer tudo por nós. Para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase importante que o Senhor me trouxe à mente. Olha só: somos incapazes, e por isso o comando de nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Repetindo: somos incapazes, e por isso o comando de nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Vamos todos repetir essa frase? Somos incapazes. Amém? Mais uma vez: somos incapazes, e por isso o comando de nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Quando o comando de nossa vida, queridos, realmente está nas mãos de Deus, a provisão e a prosperidade serão naturais, ou seja, nós vivenciaremos o natural vivendo sobrenaturalmente. A adoração e libertação é o que a nossa vida propaga e vivencia, e principalmente iremos reconhecer o governo de Deus sobre a nossa vida. É o que nós constantemente compartilhamos e não vamos deixar de compartilhar. É a vida de Deus manifesta em nossa vida. Amém. Eu peço a você para se colocar de pé, por gentileza. Agora de pé, ponha a mão à altura do seu peito. Nós vamos adorar o Senhor com um cântico. Enquanto estivermos adorando ao Senhor com um cântico, eu quero pedir a você para prestar atenção na letra e buscar a Deus mesmo de seu coração. E pode ser que o Espírito Santo venha dizer para você: você precisa de renovo de fé. E você fale com o Senhor: Senhor, eu estou precisando dessa mudança. Eu preciso tanto. Eu preciso deste balanço espiritual. E à medida que o Espírito Santo for falando com você, renovo da fé, desafie a si mesmo. Faça um sacrifício de louvor ao Senhor e saia do teu lugar. Enquanto estivermos adorando, vem aqui à frente para que a gente possa orar junto. Dê espaço ao Espírito Santo na sua vida. Enquanto nós louvamos aqui, podem fazer isso e deslocarem para cá. Sobre nós, na tempestade, mostraste quem inevitável aos olhos dos seus, o povo todo temeu. Não
nos abrir os olhos, Senhor. Dá-nos visão acurada, para não, ó Deus, desviarmos nem mesmo o olhar do alvo. É a nossa oração, Senhor. É assim que nós queremos que o Senhor nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Como nós temos feito todos os domingos, queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Já está posto aqui à direita e à esquerda para você a nossa adoração ao Senhor em vida nele, reconhecendo que nós dependemos do Senhor, não temos capacidade, Ele é o nosso comandante. Fazer isso todas as vezes, sem memória de mim. Foi assim que Ele nos comandou. Então podem seguir e tomar aí os elementos da ceia, enquanto nós adoramos o Senhor mais uma vez. Minha fome não cessou, minha sede não se saciou. Se o mundo acostumou, desesperado estou, fascinado estou, incansável sou. Quanto mais te tenho em mim, mais quero provar do seu amor, do seu amor. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. Minha fome não cessou, minha sede não se saciou. Se o mundo acostumou, desesperado estou, fascinado estou, incansável sou. Quanto mais te tenho em mim, mais quero provar do seu amor, do seu amor.
apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 11, verso 23, o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Nós vamos repetir aquele texto que constantemente nós repetimos na ceia do Senhor para participarmos, né? Vamos lá? Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Participemos do pão. Mesmo em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala que depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Vamos repetir. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Participemos do cálice. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá. Louve o Senhor. Para sempre. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. Se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. Se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. Glória a Deus. Pode sentar. Meu querido e minha querida, como filhos de Deus que nós somos, como compartilhamos aqui no primeiro ponto da mensagem, provisão, prosperidade. Nós temos uma obrigação em Deus de oferecer sacrifício de louvor a Ele. Sacrifício de louvor depende também de nosso entendimento da nossa gratidão. Ser gratos ao Senhor por tudo quanto Ele nos tem feito. E olha, que nós temos um problema muito sério com relação à gratidão.
Achamos que nós conseguimos as coisas com a força de nossos braços, mas nós acabamos de ver na palavra que é no poder e na força do Senhor é que as coisas, elas são conquistadas e elas acontecem. Então, eu quero aqui, agora, no nome de Jesus, orar pela sua vida, para com a sua família, no sentido de que a provisão, portas abertas, elas continuem. Isso aí Deus garante. Ele não nos deixa faltar nada à medida que nós somos justos, mas que haja prosperidade. Eu quero que você agora coloque a mão à altura do seu peito, aí onde você está sentado mesmo, e fale com o Senhor. Quais são as portas abertas que você precisa? Ele já abriu, você só precisa enxergá-las. Aí Ele é Senhor de portas abertas. Não há portas fechadas com o nosso Deus. Então, Senhor, me ajuda a enxergar. Me ajuda, dá-me capacidade para fazer bom uso na porta que eu entrar. Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, aqui está a Tua igreja, Senhor. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado oportunidade, Senhor, de sermos fiéis ao Senhor na nossa vida financeira. E nos ajuda a continuar assim, Senhor, não perdendo o foco, para que venhamos avançar, ó Deus, em mais investir naquilo que é mais importante, Teu reino, nosso negócio, Senhor, a Tua causa. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos dê ainda mais, para que possamos dar mais. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora, com muita alegria, nós vamos celebrar o Senhor e vamos apresentar ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. Gasofilácio colocado aqui à direita e à esquerda. Ali também está o QR Code do PicPay. Temos a máquina de cartão, número do Pix. Para você também que está online, está tudo exposto aí. E no nosso site bvitoria.com, lá na janela dízimos e ofertas, tem todas as informações. Louvemos ao Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Uou, 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 uou. O autor da vida escreveu a minha história. Vou dando passos pro futuro, nessa estrada de glória. Eu não olho pra trás, prossigo para o alvo, firmado na promessa dessa aliança eterna. O autor da vida escreveu a minha história. Vou dando passos pro futuro, nessa estrada de glória. Eu não olho pra trás, prossigo para o alvo. Amém. Nós temos hoje também presente de Deus. Podem sentar, irmãos. Pessoas assim de muita importância para nós, por isso que você que veio hoje pela primeira vez aqui no templo, culto presencial é tão importante e nós chamamos de presente de Deus. Quais os nomes? Vamos colocar ali na tela? Os nossos presentes de Deus? A Clarissa e a Ana Clara. Onde estão a Clarissa e a Ana Clara? Por gentileza, coloca de pé. Isso, aí estão as duas, né? Clarissa e Ana Clara. Vamos mostrar a nossa alegria em tê-las conosco nessa manhã? Vamos lá, 1, 2, 3 e...
Deus abençoe. Amém? Vocês são uma bênção na nossa vida. Muito obrigado. Pode sentar. Queridos, chegamos ao final do nosso culto dessa manhã. Lembrando que às 18h30 nós temos aqui também presencialmente, estaremos transmitindo também online. Entre no nosso YouTube, deixa lá o joinha, né, um comentário também, se inscreva, compartilhe, né, as nossas mensagens e ouçam as demais. Nós precisamos alcançar mais de 4.000 horas de visualização, né, estamos aí com um pouco aquém daquilo que nós precisamos, passamos de 3.000, mas precisamos de 4.000. Se cada um de nós aí pelo menos assistir uma mensagem por dia, e nós temos mais de 190, acho que já temos 200 por aí, 200 mensagens, olha quantas palavras importantes, mais de 200 lá, tanto para criança quanto para mulher, para os homens. Temos uma ampla gama de palavras abençoadoras. Nós vamos aí alcançar o nosso tempo de visualização que nós estamos precisando. Deus abençoe você com um domingo maravilhoso, com vitórias. Aproveite, né, o domingo para compartilhar o Senhor Deus na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Lembrando, segunda-feira temos Célula Mater, terça-feira estamos transmitindo o Tadel online, e na quinta-feira temos culto da vitória, aqui ó, maravilhoso, e os nossos Javites estão funcionando aí. Tome o seu lugar e não perca. Nós vamos ouvir uma música tocada no piano e logo após nós estamos encerrados. Deus abençoe, a graça e a paz.